tudo bem? Depois de uma pequena pausa aí. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Vamos o nosso diretor aqui. Arrumou agora, tá certo? Então tá bom. Então agora tá fazendo aqui Libras, né? Agora vamos falar aqui. Então, depois de uma pequena pausa aí, por conta de alguns compromissos, na verdade, por causa do período da campanha política, a gente deu um tempinho com o Assim Podcast, mas hoje estamos de volta, trazendo aquelas informações, conversando com pessoas que têm coisas interessantíssimas e úteis, né, para falar a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Estúdio Digital TV. E a nossa proposta aqui é falar com as pessoas que se dispõem a compartilhar com a gente histórias interessantes sobre a vida, sobre a profissão, tratando sempre, a gente sempre trata aqui com muito respeito o ser humano, muito além, né, para além do profissional, e a gente preza pelo conteúdo de qualidade aqui, com isenção. A gente abre espaços para as mais diversas opiniões, desde que elas sejam respeitosas e prezem aí pelos princípios éticos e democráticos. A gente não faz juízo de valores aqui, todo mundo tem o seu espaço, desde que seja, como eu disse, democraticamente. Aliás, falando em democracia, embora na nossa pauta não estejam vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, eu quero cumprimentar aqui a todas e a todos que foram eleitas e eleitos no último dia 6 de outubro, quando os municípios foram às urnas, o cidadão exerceu o seu direito de voto, né, para escolher aqueles que vão governar as cidades a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Mas é preciso lembrar a você que foi eleito e que foi eleita que o povo tem a esperança de que os milhões, os bilhões, os trilhões de reais que são arrecadados pelo poder público em impostos, e os impostos são esses que foram às urnas e elegeram as senhoras e os senhores, são eles que pagam, eles esperam que sejam devolvidos esses impostos com programas, obras, projetos e serviços que tornem menos sofrida a vida da população. Porque se a política não for para promover o bem comum, ela não serve para absolutamente nada. E, nesse caso, os políticos que não entenderem isso e não puserem em prática são absolutamente desnecessários. Então, a você que foi eleita, que foi eleito, seja prefeita, prefeito, seja vereador, vereadora, tenha isso em mente, de que é preciso trabalhar para que o povo, que no final das contas é quem arca com tudo, que paga absolutamente tudo, espera que isso seja devolvido dessa forma, de promover a qualidade de vida para que a gente viva num mundo mais justo, um mundo mais acolhedor, um mundo mais inclusivo e que o olhar seja para, primeiramente, o ser humano em todas as suas necessidades, ok? Então, pense nisso, parabéns, que Deus ilumine você nessa jornada que inicia no dia 1º de janeiro de 2025, quando você terá a responsabilidade de governar a cidade, as vereadoras e os vereadores têm também a responsabilidade de colaborar, cobrar, fiscalizar e propor o melhor para todos nós, os cidadãos. Então, parabéns a você, mas pense nisso. Mascotinho, você está bem, meu querido? Quanto tempo, né? Oi, tio. E aí? Oi, tio João. Tanto tempo. Você estava com saudade de mim? Olha, eu até estava, viu, Mascotinho? Mas, como é que estão as coisas aí? Você tem alguma novidade pra gente, não? Tudo bem. O senhor estava falando de eleição, né? É. Meu avô foi candidato a vereador e não teve nenhum voto, sabia? Como assim não teve nenhum voto, Mascotinho? Nem ele votou nele? Como assim? Não. É que ele pegou no sono, depois... Não apareceu. É que ele pegou no sono e depois do almoço, quando acordou, não dava mais tempo de votar. Ué, mas e o restante da família? Ninguém votou no seu avô?
Como ele disse, para todo mundo que já estava eleito, todo mundo votou em outro candidato. Pense o homem que ficou bravo. Eu imagino que deve ter ficado bravo mesmo. Ô, Mascatinho, vamos com o podcast de hoje. A gente já deu o recado, né? Já brincou aqui. Hoje nós estamos recebendo a doutora Giovana Dias. Ela é fisioterapeuta e nós vamos conversar sobre vários setores de fisioterapia, que é uma das mais importantes áreas da saúde, né? O pessoal fala fisioterapia, mas o que vai acontecer? Eu tenho que ir lá, mas a gente vai saber um pouco mais, porque vai além do que aquilo que você imagina quando falam para você de fisioterapia. Doutora Giovana, muito obrigado, agradecendo antecipadamente sua disposição em participar aqui conosco. Depois um dia, claro, de tantos atendimentos aí junto aos seus pacientes. Muito obrigado por ter vindo. Imagina, quem agradece sou eu pelo convite. É um prazer poder estar participando aqui do Assim Podcast e estar compartilhando um pouquinho da minha profissão com vocês também. Doutora Giovana, quando alguém escuta que vai ter que fazer sessão de fisioterapia, o médico fala, olha, agora tem que fazer fisioterapia para recuperar e tal, a primeira ideia que vem à cabeça é, vou sentir dor, vai incomodar, e é muito chato. Eu vou ter que ir lá e ficar 1 hora, 2 horas, e 3 vezes por semana, ou todo dia e tal. Como é que é trabalhar com essa percepção por parte do paciente que o único lugar que ele não queria estar era lá com a doutora, fazendo fisioterapia? É complicado, né? Porque as pessoas, elas têm muito isso na cabeça, da fisioterapia já trazer a dor, o desconforto. Mas mais do que as pessoas terem medo de fazer a fisioterapia, eu observo que tem muitas pessoas que já se submeteram a fazer fisioterapia, mas fizeram a fisioterapia que a gente chama de fisioterapia em conjunto, e não a individualizada. E daí a gente tem muito relato de pacientes que falam que não gostaram da fisioterapia, porque não teve resultado, porque foi só apertar a bolinha ou fazer choquinho. Tem muitos relatos em relação a isso. Eu mesma só trabalho com a fisioterapia individualizada, onde vai ter o contato somente eu e o paciente ali. Eu vou estar vendo se ele está fazendo o exercício da maneira correta, se ele não está compensando um lado do outro, e dando o apoio emocional também, que isso é muito importante. Então, você está ali falando força, você consegue, vai, porque é ruim você fazer exercício. E aqueles pacientes que submetem a uma fisioterapia em conjunto, ele vai ficar com o fisioterapeuta dando tratamento para ele e para mais 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, a qualidade acaba pecando ali. Não tem como você dar qualidade para todos os pacientes no mesmo tempo, né? E em relação à dor, não tem muito onde fugir, né? Eu procuro, no primeiro contato que eu tenho com os meus pacientes, que é na avaliação, eu ser muito sincera, estabelecer uma relação de confiança com esse paciente. Eu procuro fazer os exercícios que eu vou passar para ele antes, para saber o que ele vai sentir. Assim, a hora que eu estou passando para ele, eu também dou aquele feedback, você vai sentir tal desconforto em tal lugar, você não pode sentir tal coisa, para ele ter essa confiança que eu sei do que eu estou falando também, daquele determinado exercício. E ele tem que entender de que nada é fácil, é difícil, só que a gente precisa entender o que é o mais difícil. O mais difícil é eu não ter qualidade de vida, perder funcionalidade e continuar com essa dor, ou é eu me submeter a 1 hora de desconforto na fisioterapia e sair da minha zona de conforto e me dedicar ali. E é isso. Porque imagina o seguinte, lógico, quando se trata da reabilitação, quer dizer, a pessoa passou por uma cirurgia, teve ali uma fratura, alguma coisa, fica com uma parte do corpo às vezes imobilizado, quer dizer, para você voltar a isso, tem a dor. É como vai para academia, vai fazer exercício, e aí você fica dolorido, mas fica insistindo para ganhar massa muscular, para, né, definir os músculos e tal. Então, nada melhor também do que você ter essa consciência de que a gente não está falando aqui que é divertido, que é prazeroso, que você vai chegar lá, vai ser ótimo, maravilhoso, mas a gente está falando que é devolver, como a senhora colocou, a funcionalidade, né, poder voltar aos movimentos e tal. Bom, mas fisioterapia e reabilitação parecem sinônimos, né? Quem já passou
ou quem já acompanhou as pessoas fazendo sessões com fisioterapeuta, observa que depois de algum tempo, o paciente recuperou os movimentos, né, teve diminuição das dores e grandes melhoras. Mas, conta pra gente, assim, fisioterapia não é só reabilitação, né? Não é só reabilitar os membros, nervos, ligamentos, tendões e outras áreas Né? lesionadas, correto? É isso mesmo. Fisioterapia vai muito além disso, né? Corretíssimo. Lógico que a gente tem uma grande parte, acho que já está enraizado na cabeça das pessoas, fisioterapia barra reabilitação, né? E a gente tem muito isso de reabilitação dentro do pós-operatório, né? Que é muito comum a gente receber encaminhamento de ortopedista, mas o pré-operatório também é muito importante e a gente trabalha com a prevenção de lesões também, principalmente para aquela população mais idosa, então prevenção de quedas, de perda de função. E o que eu acho bacana ressaltar é a questão do pré-operatório, que muita gente não dá a importância necessária para isso. Mas você pensa bem, se você vai se submeter a uma cirurgia, depois que você sai da cirurgia, você está com fraqueza muscular, rigidez articular, seu corpo é submetido à imobilização. Então imagina como que está seu condicionamento físico pós-cirurgia. Fazer uma fisioterapia num pré-operatório é muito importante porque a gente fortalece e condiciona o seu corpo para poder ir numa mesa cirúrgica. E daí a gente tem diversas áreas também que podem ser atuadas dentro da fisioterapia. Eu trabalho com traumato ortopédica, né, esportiva, então sou meio suspeita para falar dessa área, mas tem diversas áreas que muita gente nem conhece. A gente tem a fisioterapia neurológica, que vai estar trabalhando com pacientes com doenças neurológicas, Parkinson, paralisia cerebral, enfim. Temos também a fisioterapia hospitalar, cardiorrespiratória, inclusive no Covid-19, foi muito em massa esses profissionais trabalhando aí. A ventilação mecânica daqueles pacientes que eram submetidos na UTI era realizada pelo controle do fisioterapeuta respiratório, né? E muita gente não sabe. A gente tem a fisioterapia da saúde da mulher, então, que também trabalha com a questão do assoalho pélvico, a pessoa que tem incontinência urinária, então tem aquela fraqueza, a gente vai trabalhar, gestantes, né, para ter uma qualidade gestacional. A gente também tem a questão do câncer, as mulheres são submetidas à cirurgia da retirada do câncer de mama, inclusive a gente está no Outubro Rosa, né, é importante lembrar da conscientização do câncer de mama. Eu mesma participei, já trabalhei, fiz estágio numa clínica que era com mulheres que tinham submetidas à retirada da mama, né? E é muito legal o trabalho que você faz ali, da cicatrização, enfim, trazendo bem-estar para ela, porque mexe também com o psicológico. A gente tem a fisioterapia do trabalho, né, que vai estar trabalhando aí em empresas, fazendo aquela ginástica laboral para prevenir LER, prevenir tendinopatias, enfim. Trabalhando também a questão da ergonomia, se a mesa está posicionada de uma maneira que não vai prejudicar a postura daquele paciente futuramente, e prevenindo até para a própria empresa possíveis processos trabalhistas, né? Então, isso é importante, é obrigatório as empresas de grande porte terem o fisioterapeuta do trabalho ali para ajudar nesses quesitos. A fisioterapia do esporte, né, que vai estar trabalhando com os atletas, tanto na recuperação de lesões como para prevenir lesões, e diversas áreas aí que a gente tem dentro da fisioterapia. Doutora, a senhora tocou num assunto interessante, falando da Covid, né? Porque, claro que as notícias e as informações que chegavam, elas falavam única e exclusivamente dessa recuperação das pessoas que eram entubadas, e aí tinham que ser depois retirado isso, e claro, existe um comprometimento, lógico, quando você utiliza a ventilação mecânica e faz essa intubação, imagino que a musculatura, a expansão torácica, pulmonar, isso fica prejudicado. E a senhora falou que houve, mas a gente não ouviu falar nisso, né? Não falavam disso, só falavam, não, curou, ou infelizmente foi a óbito, recebeu a medicação, tomou vacina, mas essa questão da fisioterapia, da recuperação para respirar, para voltar a respirar normalmente, ninguém tinha falado. Conta um pouco para a gente como é que funciona isso, como é que é
que tipo de trabalho é feito? Como é que o fisioterapeuta entra nesse, que é muito importante, não é só na Covid, muita gente precisa dessa ventilação, às vezes a cirurgia é muito demorada, ou precisa porque está com um problema. Como é que funciona? Como trabalha o fisioterapeuta nesse setor aí? Então, na questão da UTI, quando o paciente ele é submetido a uma ventilação mecânica, a ser entubado, a oxigenação vai ser artificial. Então, vai ser através daquele aparelho e ali o fisioterapeuta ele vai monitorar todo aquele aparelho para que o paciente tenha oxigenação no pulmão, enfim, mas é artificial. Quando ocorre o desmame, né, que é a retirada do tubo, enfim, tem que trabalhar, sim, a expansão pulmonar, tem todo um processo, tem um processo do desmame também, você não pode só tirar o tubo do paciente, porque ele não tá respirando normalmente, né? Então, até o corpo dele entender e voltar ao normal, é feito muitos exercícios respiratórios de expansão pulmonar, inspiração, expiração. A gente tem mecanismo flutter, que são aparelhos que ajudam. E a caminhada dentro do hospital, quando o paciente consegue, né, voltar a fazer essa caminhada, ajuda muito ele na questão da reabilitação ali. A mudança de decúbito dentro de um hospital é extremamente importante. A importância de você saber o grau de angulação que o paciente fica na maca para não ter possíveis pneumonias, por exemplo. Então, tem tudo isso que o fisioterapeuta está atento ali a cuidar daquele paciente. E aí esse trabalho é do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta respiratório dentro do hospital. Não é o médico, não é o enfermeiro. Especificamente a atribuição e trabalho do fisioterapeuta. É isso? Fisio dentro do hospital. Ah, que interessante. Quando as pessoas passam por algumas cirurgias traumato-ortopédicas também, né? A pessoa faz, 2 dias depois ela já está caminhando, já tem que andar, já tem... Então, às vezes a gente olha de longe e fala, nossa, que judiação, coitado, acabou de passar por uma cirurgia, né? Mas é extremamente necessário, não é isso? É muito importante você já começar a se movimentar e trazer... Não vai causar lesão, então por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, você tá já se movimentando. Porque tem muitos médicos aí que deixam muito tempo o membro imobilizado e isso é péssimo, porque você causa uma rigidez articular. E depois para você voltar a ter a funcionalidade daquele membro, é muito ruim, né? Quer dizer, quanto mais tempo passa, quanto mais a gente vai ficando experientes assim, né? Uma fratura, por exemplo, leva mais tempo para se solidificar. Então, você precisa ficar mais tempo engessado, mais tempo com o membro paralisado. E imagino que por conta do desgaste natural da idade, começa a complicar, né? Porque daí começa a secar líquido, os tendões começam a não querer voltar muito, e aí entra esse trabalho muito importante da fisioterapia para arrumar, né? E fazer voltar. Então, realmente é um trabalho muito, muito importante. Fala, mascotinho. Você estava falando aí de recuperação. É. Tio João, que tia Giovana, uma vez eu quebrei o braço na minha mãe, mas minha mãe não quis engessar. Por quê? Não deixou engessar? Talvez não fosse necessário, né? O mascotinho de... Ela falou que não adiantava engessar o braço do sofá. Como assim o braço do sofá? Tá. Você não quebrou o seu braço, você quebrou o braço do sofá, né? Claro, engessar o braço do sofá ia adiantar alguma coisa? Mas como é que você fez isso? Como é que você quebrou? Eu estava correndo no tsunami, pulei em cima do sofá e quebrou o braço. Você estava correndo de um tsunami? Mas de onde você tirou? Onde que estava o tsunami, mascotinho? Do tsunami não, do tsunami. O meu cachorro que estava brincando de correr atrás de mim. Tá. Tá certo. Tá certo. O tsunami, o seu cachorro, né? Isso é meu cachorro. Vou fazer uma pergunta para a doutora? Para ela? Cuidado com o que você vai perguntar, hein, mascotinho? Por que acontece aquele negócio que trava a perna quando a gente joga bola e que dói mais do que perder a pipa no rego? Acho que ele tá falando da famosa cãibra, né? É cãibra, mascotinho? Isso, da cãibra. Isso, a namorada do cãibro. Aquele negócio que muda a marcha do carro. Não, o que muda a marcha do carro, mascotinho, é câmbio. Não tem nada a ver com...
Doutora, por favor, você não pode explicar? Umas cotinhas, vai tomar água, vai. Dá uma caminhada aí, vai. Vai fazer uma fisioterapia. Só explica para nós aí. A cãibra ela nada mais é do que uma fadiga muscular muito intensa, né? Então, que o corpo ele não está acostumado a um condicionamento físico e a gente excede o gasto energético. Mas ela está muito relacionada também ao sedentarismo. Então, a pessoa não está acostumada a fazer exercício físico, vai lá e começa a fazer e excede a musculatura. Pode também estar relacionada à questão de desidratação do corpo, a falta de alongamento, a própria alimentação e também, às vezes, a doenças adjacentes, tá? Doutora, existe o seguinte, né? Os atletas de alta performance, de alto rendimento, eles enfrentam esse problema. Jogadores de futebol, normalmente, quando o jogo é muito intenso, eles têm que jogar mais do que os 90 minutos, começa, de repente, deita lá e a perna esticada, e aí vem, faz aquele exercício e tal. Quem jogou bola, quem já jogou futebol, sabe, tem aquela coisa de você esticar a perna e tal. Então, todo mundo jogou, sabe como funciona isso. Mas a gente também, assistindo jogos de tênis, né, onde se exige muito, tênis também é um esporte que exige muito, principalmente do braço, das articulações, do ombro e tal. E vôlei de praia, de vez em quando a câmera dá uma escapada assim e mostra o atleta comendo banana, né? Realmente previne, funciona. Por que banana? Por que não uma outra coisa? Eu sei que a banana tem potássio, mas resolve isso ou é mais psicológico do que físico? Não, ajuda bastante, sim. Como eu falei, pode estar ligado ao sedentarismo e outros fatores, mas a alimentação também é um fator. Então, a falta de magnésio, a falta de potássio, a falta de vitamina B também podem interferir em você ter bastante cãibra com frequência, porque ter cãibra todo mundo tem. Acho que quem não teve uma cãibra algum dia, né? Mas você tá tendo com frequência, precisa ver que se não tá ligado à alimentação. E a banana, ela tem o potássio, ela tem o magnésio, ela tem a vitamina B, então ajuda aí a prevenir uma possível cãibra. Mas os atletas de alta performance, esses que jogam em alto nível, né? Eles são também vítimas frequentes da coisa. Porque eu imagino que o desgaste é muito, né? Sim, a fadiga é intensa. Né? Então, se comer banana, ajuda. Ajuda, não resolve, tem que tomar um cuidado também pra gente ver se não tem quadro de sedentarismo. Eu sou um atleta, faço exercício físico regularmente, minha alimentação tá ok, já fui no nutricionista, não tá faltando nada, me hidrato e faço alongamento. Mas mesmo assim eu tô tendo bastante, não no caso dos atletas, porque eles estão submetidos a esforços muito grandes para fadigar a musculatura, né? Mas eu tô tendo muito recorrente. E daí eu aconselho a procurar um médico especialista, um fisiatra, que vai ver se não tem nenhuma doença adjacente que esteja interferindo aí também no caso da cãibra. Ah, que legal. Tio João e Oi. tia Giovana, pode até ser que pra cãibra a banana seja boa, mas pra mim melhorou uma coisa e piorou outra. Por quê? Como piorou? Como que a banana podia piorar, mascotinho? Minha dor de barriga, depois que eu comi 10 bananas. Você comeu 10 bananas de uma vez só? Claro que não. Nem cabe na minha boca 10 bananas ao mesmo tempo. Eu comi uma atrás da outra. Tá bom. E aí você queria que não desse dor de barriga? Sei. Mascotinho, volta pra fisioterapia lá, vai. Você vai jogar bola, fazer alguma coisa aí. Doutora Giovana, nunca, assim, eu não me lembro, nesses meus anos de vida, eu não me lembro de tantas pessoas frequentarem a academia. Você tem uma academia em cada esquina, isso todos os lugares, todos os bairros, dos mais elegantes aos mais humildes, tem academia, o pessoal vai lá, faz exercício e tal. Eu vi no seu Instagram um vídeo onde a senhora falava sobre a questão de alguns pontos dolorosos, citou o ácido lático. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o exercício na academia, que deve ter um profissional, né, de educação física, tem que ter todo um cuidado,
o cardiologista, tem que passar no cardiologista, não é assim, viu? Não é assim, indo lá fazendo, vou pegar, vou levantar peso, vou ficar desse tamanho, não é assim, né? Cuidado, toma cuidado aí, porque além das lesões musculares, além disso, você tem também problema, né, cardiológico, né? Aí que a pressão está alta, precisa cuidar desse tipo de coisa. Mas como é que é isso? Porque as pessoas às vezes nessa vontade de conquistar um corpo malhado, tá? Barriga tanquinho, tá trincado e tal, tem dores, mas não, é assim mesmo, é porque o músculo está hipertrofiando, porque a gente vai, eu vou chegar e tal. E aí começa a enfrentar processos muito dolorosos. Como é que acontece isso? Como é que se forma e por que se forma e por que tem que procurar, então, a fisioterapia quando começa a doer muito? No vídeo eu até comentei que não é bom fazer o alongamento, né? Existe uma polêmica entre essa questão do alongamento antes de treinar e depois de treinar. Tem gente que fala que é bom fazer o alongamento antes e depois, logo depois que treina. Antes que treina, eu acho que é até bacana você fazer o alongamento junto com o treino de mobilidade, vai ajudar até no processo ali da musculação, desde que você não exagere também no alongamento, porque ele traz o relaxamento muscular, e se você quer hipertrofiar seu músculo, né, vai estar tendo a contração, não pode estar com o músculo muito relaxado. Mas logo após fazer um exercício físico e tá com o corpo quente ali, eu fico meio assim em relação a fazer um alongamento. Por quê? Quando você vai fazer musculação, a musculatura ela tá contraindo muito. Então, quando você termina, ela tá num estado encurtado dela. E o seu corpo tá muito quente. Aí você vai fazer um alongamento, se você não souber o limite desse alongamento, você pode ter uma lesão muscular. Então, se é só para ter um relaxamento, para não ter essas contraturas, toma cuidado no limite que você vai fazer aí o alongamento no pós-treino, porque é meio perigoso você lesionar. Então eu fico meio assim, se você não sabe o limite, não está com acompanhamento ali de um profissional. Agora, quando você já está com a contratura, né, já liberou o ácido láctico que eu comentei, eu não indico você fazer o alongamento mesmo. E antes de eu explicar o porquê, vamos explicar o processo, né, de como é formado esse ácido láctico. Vou tentar ser o mais sucinta possível, não entrar em questões de bioquímica muito a fundo, né? Mas assim, eu acho que todo mundo está familiarizado com o processo da cadeia alimentar, né? Então a gente tem a fotossíntese que fornece energia para a planta, o animal que vai comer essa planta e a gente que vai comer esse animal, e assim a gente adquire energia vital para o nosso corpo. Ao consumir o alimento, o nosso organismo ele vai começar a processar essa energia e vai começar o processo de metabolização. Nesse processo de metabolização, ele vai separando essa energia para determinados lugares do corpo. Então, você vai para o cérebro, você vai para outro órgão, enfim, para que a gente mantenha o corpo vivo e ativo. E uma parte dessa energia ela é armazenada, inclusive no músculo. Então, fica lá. E tudo isso tem a ver com questão de oxigenação, sistema aeróbico, anaeróbico, enfim. Quando a gente se submete a uma atividade física, onde a gente fica fadigado, com aquela dificuldade de respirar, já está cansado, porque a gente já está fadigado, não está acostumado com aquele condicionamento físico, que é comum acontecer e está tudo certo, o que significa que o ambiente, a oxigenação do ambiente não está suprindo as necessidades do seu corpo. E daí seu corpo fala, opa, acabou a energia aqui, está faltando energia, estou precisando de energia. Aonde ele vai? Ele vai na energia armazenada lá no músculo. E daí é uma energia que já está armazenada, já está no limite e atinge o limiar de lactato, aonde vai liberar esse ácido que a gente chama de ácido láctico. E esse ácido vai fornecer essa queimação muscular e formar esses nozinhos, que são os pontos gatilhos, né, os target points. E por isso que eu falo para não alongar. Por quê? Se você pegar uma corda, um cadarço, fazer um nozinho e puxar, a tendência é que esse nozinho ele se condense cada vez mais, fique mais rígido ali. Fica até mais difícil você desfazer depois. A musculatura é a mesma coisa. Se você tem um nozinho e você estica, que é isso que acontece no alongamento, você vai estar alongando ali, o nozinho ele fica cada vez mais rígido e a dor fica muito mais intensa. Então eu falo para a gente fazer uma liberação miofascial primeiro, que é uma massagem, um tipo de massagem na fáscia muscular. Não é uma massagem relaxante, né? É uma massagem dolorosa, onde a gente vai apertar, o fisioterapeuta ele sabe exatamente os pontos gatilhos onde tá, a gente consegue sentir esses nozinhos para ir soltando. E daí, depois, sim, você faz um alongamento para ter um relaxamento muscular.
Aí, caso você não consiga estar sempre, você vai muito à academia, consegue adquirir muito esse ácido lácteo com frequência, eu recomendo aquelas bolinhas, sabe, de tênis ou aquelas bolinhas de cachorro mesmo. Pode estar passando na fáscia muscular, no sentido da face onde tem a dor, que ajuda a liberar esse ácido lácteo. E a caminhada também ajuda a liberar o ácido lácteo, para que não tenha essa contratura muscular. Olha, a Cristiane Atier mandou uma mensagem aqui, doutora. Sou super a favor, é muito importante, que ajudou a minha filha a voltar a andar. Olha que legal, É muito né? bacana esses relatos, né? Quando você sabe lá. Eu tenho cãibra dormindo, o que fazer? A Ana Paula Assunção está perguntando aqui. O que faz para eu estar dormindo? Na hora da cãibra, Acorda. eu acho que é inevitável, você acaba acordando, né, pela dor intensa. Mas na cãibra, a melhor coisa a se fazer é o alongamento e a massagem no local. Então, é importante saber o direcionamento do alongamento do músculo, né? Então, eu tô com uma contratura muscular, tá tendo cãibra aqui no posterior de coxa. E eu vou dobrar minha perna, eu vou piorar essa cãibra. Então, eu tenho que esticar. Então, saber aonde que tá a musculatura e fazer o alongamento correto é importante. Mas é o alongamento e a massagem no local que alivia na hora. Saber qual é o sentido, acho que esse é. Isso, saber. Aí ela está dizendo que o marido, a Cristiane de novo falando da filha, mas o marido ficou entubado e a fisioterapia foi muito importante para ele. Que legal, Cristiane, que é muito importante. Obrigado, Ana Paula. Obrigado. Depois, no final, a gente vai deixar aqui o contato da doutora Giovana, para você quiser bater um papo ou precisar dos serviços dela, sem problema, né? Cristiane, você adora o mascotinho? Quer levar para você? Estamos doando aqui, viu? Não precisa pagar nada, não, tá? Doutor. Arrumei uma fã lá, você viu? Tô vendo. Que horror. Que coisa. Você vê, né? Emerson, vamos voltando aqui. Doutora, a senhora falou da fáscia. E a primeira vez que eu ouvi falar disso, foi um grande amigo que eu tenho, aproveitar e mandar um abraço aqui, Carlos Alberto Leite. O Carlos Alberto Leite, o pessoal conhece lá em Votorantim como Mineiro. O Mineiro, ele foi secretário do meio ambiente lá, secretário de Cidadania e Geração de Renda. E o Mineiro, além de ter essa coisa de ser secretário, de trabalhar, de também se envolver na política e ter lá uma outra profissão, o mineiro, ele é maratonista. Ele já disputou maratonas em vários estados brasileiros, já fez na Argentina, já participou em outros países, e ele realmente é um habitué disso, ele gosta da maratona e tal. E a gente até conversava que o tamanho dele, ele não é muito compatível com corridas de longas distâncias, porque o mineiro, ele é um cara que pratica exercício, ele é um cara forte, mas ele é mais para aquele que faz os 100 metros rasos, 200 metros, que precisa de muita explosão muscular. Se você reparar, eu sei que no assunto não é esse, mas se você reparar, os maratonistas, eles são muito magros, né? A musculatura deles é bem menor, né? Eles são fininhos. Mas ele faz e tal. E a primeira vez que eu ouvi falar nessa questão da fáscia foi com ele. Ele estava se preparando, ele se preparava para uma maratona, e ele falou, olha, eu fui lá, foi na fisioterapia, lá. Ele falou, e aí fizeram um exercício de liberação da fáscia. Eu falei, fáscia? Mas o que é isso? Aí ele explicou, não, é uma coisa que envolve uma membrana que envolve os músculos, a musculatura, e ela precisa... Aí ele falou, só que é o seguinte, dói para fazer isso, tá? Então, como é que funciona isso? Realmente, para quem vai nesse alto desempenho, como é o caso dele, por 42 quilômetros, né, correndo, como é que é? Isso ajuda, diminui as dores depois, dói primeiro, como é que é? Então, a liberação da face é a liberação miofascial, que eu comentei em relação até aos pontos gatilhos, né? Quando a gente faz exercício físico, é inevitável que a gente não tenha esses pontos gatilhos. Na verdade, todo mundo tem um pouco. Sou cheia de gatilho aqui no trapézio, porque a gente fica em tensão e contração muscular o tempo inteiro, né? Então, dependendo da postura que a gente fica, a gente contratura, é normal. E a liberação miofascial, ela ajuda muito, mas realmente não é um processo gostoso de fazer, né? É um tipo de massagem
E por isso que tem até aquele negócio de falar que fisioterapia não é massagem, não por massagem não ser bom, muito pelo contrário, porque as pessoas ela têm a tendência de achar a massagem relaxante, né? E na fisioterapia esse tipo de massagem não é relaxante, né? O relaxamento ele vem logo que imediato, depois da gente soltar esses pontinhos, mas na hora que tá fazendo é bem dolorido. É bem dolorido. Então a gente vai usando, tem equipamentos, pode ser usar o dedo mesmo. Às vezes a gente usa até o próprio corpo para estar fazendo ali a liberação miofascial na direção da face correta e é doloroso, é bem doloroso mesmo. Mas assim, é recomendável para quem é atleta nesse nível? Sim, de é recomendado. De ter que disputar grandes distâncias aí, né? Porque eu não sei, nunca, não fiz, não vou fazer, não tenho vontade de fazer. Se eu tiver que andar 42 quilômetros, correr 42 quilômetros, eu pego um Uber, mais fácil, né? Mas então, para quem faz esse tipo de coisa, eu imagino que depois deve doer, depois da maratona, depois de tanto correr, quando você para e aí esfria tudo, eu imagino que deva doer. E a liberação miofascial, ajuda. ela melhora, ela diminui essas dores, ajuda na recuperação depois, quer dizer, menos tempo para que o músculo se recupere, menos dor, é isso? Isso, a liberação miofascial ela vai ajudar a tirar esses pontinhos de dor que é normal da contratura muscular devido a um excesso de exercício físico, né? Então, os atletas é muito bom ele estar fazendo, porque ele relaxa a musculatura dele até para ele poder praticar o exercício novamente. Porque fazer exercício com dor ninguém merece, a musculatura ela vai estar contraturada, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho na hora de fazer a prática do exercício, da maratona, enfim. Então, liberar é extremamente importante. A Diana, bom, não sei se aqui. Ela pergunta o seguinte: CrossFit e esporão calcâneo? Eu só conheço esporão calcâneo. Combinam, será? Como é que é isso? A pessoa faz CrossFit, mas seria bom também passar, né, por um fisioterapeuta, não? Fazer CrossFit? Sim. Porque o CrossFit algo mais funcional do que só para beleza, né? Só para ficar saradão. É um negócio mais, sei lá, para perder peso. Eu não entendo muito disso. Falou de exercício, eu não sei absolutamente nada. Eu sou sedentário profissional. É isso? Como é que é esse CrossFit, esporão calcâneo? Então, o esporão calcâneo a gente trata na fisioterapia também, né? Então, é importante a gente sempre estar passando por uma avaliação, uma anamnese, para entender se é o caso de esporão calcâneo mesmo, como que tá, enfim, e a gente passar exercícios específicos para aquilo. O CrossFit, existe uma polêmica aí, né, de muita gente que não gosta de fazer o CrossFit porque está muito sujeito à lesão. Eu acho que, assim, fazer exercício físico e combater o sedentarismo é o ideal, sabe? Porque o sedentarismo, apesar de, como o senhor falou, de hoje a gente ter muitos jovens frequentando academia, frequentando CrossFit, fazendo exercício, o sedentarismo ainda é uma doença. Já é considerado uma doença, tem um CID para o sedentarismo, e é uma das doenças que mais matam no mundo, né? E é uma questão de escolha. A gente tem a escolha de não ser sedentário. Então, qualquer prática de exercício é válida aí. Estou precisando escolher, então, não ser sedentário, né? Na verdade é o seguinte, a gente sempre arruma desculpa, né? Não dá tempo, eu já acordo muito cedo para ir trabalhar, então não dá para fazer de manhã, daí quando eu volto do trabalho eu estou muito cansado, e aí, desculpa a gente sempre arruma, né? E nenhuma delas, eu dou umas 50 aqui para não fazer exercício, né? Mas eu sei que é necessário, é claro que é preciso, e eu preciso me convencer de que vou fazer. Então, né, vamos lá, vamos botar na cabeça que tem que fazer exercício, né, para recuperar, até porque, né, eu não tenho mais 18 anos, já fiz 19, então precisa cuidar. Denise Oliveira está perguntando aqui, doutor, alongamento ajuda nas dores das articulações causada pelo lúpus, que é uma doença que é muito, muito difícil de combater, só quem tem que sabe o quanto isso causa de problemas, de dores, tá? O lúpus é uma doença que judia muito da pessoa portadora, né? É uma doença autoimune,
No caso ali, o alongamento, o lúpus ele pega bastante a questão da articulação, né? Não é nem tanto da musculatura. Então, o alongamento ali, eu acho que a gente fazer, tem que eu chamo de banho de contraste, que ajuda muito, não só no lúpus, mas também na artrite, enfim, que traz aquela rigidez articular. Fazer o banho de contraste. Então, é você submeter a água quente e depois a água fria. Água quente, água fria. E isso ajuda muito no controle da dor. O pessoal fala de compressa, né? Fala compressa quente, compressa fria. Mas esse Isso. caso, fala que é o banho, mergulhar mesmo a articulação, como é que funciona isso? Isso, por exemplo, eu tô com dores muito na articulação do meu pé. Aí vou pegar uma bacia, vou colocar uma água quente, lógico que é uma temperatura que seja suportável, né? Ao ponto de doloroso da pessoa. E colocar uma água bem gelada, também suportável, porque a água gelada, ela muitas vezes deixa sensível a pele da pessoa. E fazer esse banho, fica 3 minutos na água quente, tira dali 3 minutos na água gelada. Doutora, bom, nós falamos aqui de várias coisas, mas eu queria agora tocar em algo não que... Tio João, você falou em sedentarismo. E o que é isso? Eu também sou sedentário. Você é sedentário? Você não joga bola, não brinca de pega-pega, anda de bicicleta? Você não faz essas coisas? É isso? Eu brinco de bola, bicicleta. Eu acho que você está pensando em sedentarismo, aquele monte de refrigerante que você toma quando você está com sede, né? Não é isso? Não, não tem nada a ver sedentarismo com esse negócio, não, hein? Viu? E outra coisa, o pessoal fala que tomar refrigerante, né, doutora, pode causar uns problemas musculares aí também, além de outros, né? Que o pessoal gosta de encher de gás, né? Toma o refrigerante com gás, com muito açúcar, com muito sódio, né? Então, é algo complicado. Mas vamos falar o seguinte, doutora, pessoal da terceira idade, né? Cristiane, a tia de novo, tem dor no calcanhar, principalmente quando levanto. Tá, a fisioterapia pode ajudar. Isso também é uma coisa que acontece muito com as pessoas, né? Dor na sola dos pés, quando acorda, né? Vai dormir, quando acorda, fica meio de... Bota o pé no chão, dói. Como é que é isso? A gente precisa entender, fazer testes, né? Avaliação, e por isso que é importante muito a avaliação, para a gente entender de onde está vindo essa dor. Se ela está vindo de uma questão muscular, se está vindo de uma questão de... Circulação, isso. Então, precisa entender de onde está vindo para a gente conseguir tratar. Mas é uma oportunidade, sim, de estar indo na fisioterapia, a gente fazendo os testes para conseguir tratar essa dor, sim. Doutora, antes da gente entrar na questão do envelhecimento, sim, né, e desse cuidado da fisioterapia com a pessoa acima aí dos 60 anos, por exemplo, para eu chegar até a fisioterapia, tem gente que fala assim, mas eu queria saber alguma coisa da fisioterapia, mas o médico não mandou, eu não tenho indicação. Precisa de indicação médica? Precisa que o médico me encaminhe para lá, para conversar na fisioterapia? Não precisa. Muitas pessoas não sabem disso. Aliás, a maioria das pessoas que chegam até nós é com encaminhamento médico, mas o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, se você sentiu um desconforto, sentiu uma dor ali que você não sabe de onde está vindo e quer descobrir o que é, você não precisa necessariamente passar no médico antes. Você já pode recorrer a gente, tá marcando uma avaliação, a gente tem testes especiais onde a gente já consegue diagnosticar o que você tem. Tá, mas essas dores que a senhora coloca são dores de articulação, por exemplo, às vezes uma dor como tá meio rígido aqui, tá meio duro, não consigo mexer e tal. É esse tipo, porque eu imagino o seguinte, a pessoa tá com uma dor de estômago. Não, isso não, são dores musculoesqueléticas. Porque fala, olha, eu ouvi, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Não, mas a doutora Giovana falou que eu tô com um pouco de dor aqui, eu tô com dor nas costas, tá doendo aqui, quando eu respiro, encurta a respiração, tá doendo o estômago, isso é médico, né? Vá lá no médico, passe no médico. Agora, se tiver com uma dor na articulação, eu mexo. Dor no ombro, dor no joelho. Dedo gatilho, que o pessoal chama, né? O túnel do carpo, essas coisas, essas dores que o dedo começa a enrijecer. Então, pode ir direto, né? Você não precisa ir direto, vou passar no ortopedista para ele me encaminhar para fisioterapia. Não. Fisioterapeuta é o profissional, faz faculdade também, estuda química, estuda biologia, estuda interações
químicas, tem todo esse preparo para poder também diagnosticar e indicar o tratamento ali que é necessário para recuperar. Então, vamos lá, vamos para o pessoal da terceira idade. É natural, com o passar do tempo, né? Você vai perdendo um pouco de função, né? Vai enrijecendo aqui, secando ali e tal. Como é que trabalha? Como é que se faz esse atendimento para o idoso, para ele ter qualidade de vida, para não perder função motora, vai enfraquecendo a musculatura? Tá? Como é que funciona isso, doutora? Qual é o tipo de trabalho que é feito com o idoso? O idoso, vamos colocar assim, saudável, né? Porque depois tem os acamados, tem aquele pessoal que tem mais problema também. Como é que é esse trabalho com os idosos? Então, primeiro, antes de tudo, eu acho que é importante a gente entender a questão da importância do osso no corpo, né? Tá. Então, o osso ele tem 3 funções principais. Então, a função de sustentação, né? Então, a gente só se mantém em pé por conta do osso, ele que está ali sustentando todas as partes moles do corpo, músculo, tendão, enfim. Tem a função de proteção, então é o osso que protege os nossos órgãos vitais, caixa craniana protegendo o cérebro, caixa torácica protegendo o pulmão, coração e assim por diante. E também tem a função metabólica, que muitas pessoas não conhecem, né? Então a gente tem o osso, as pontas dos ossos são chamadas de epífise e no meio desse osso a gente chama de diáfise. Nessa diáfise, a gente tem a produção de células sanguíneas. Então, as hemácias responsáveis pelo transporte de oxigênio e os leucócitos responsáveis pela imunidade do nosso corpo são formados ali dentro do osso. Então, olha a importância que tem. E o próprio osso ele é formado por 2 células extremamente importantes, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Os osteoblastos, eles são responsáveis pela formação da matriz óssea, então é ele que vai formar esse osso. E já os osteoclastos é o contrário, ele é responsável por reabsorver. Então é um jogo de tira e põe o tempo inteiro pela remodelagem que o corpo necessita desse osso para ele se manter vivo e estruturado. Essa remodelagem, ela vai acontecendo constantemente, inclusive está acontecendo agora, né? E vai de uma maneira fluida até mais ou menos os nossos 30 anos aí. Lógico que tem interferências, questões hormonais, a mulher, ela sofre muito com isso também, que interfere, principalmente quando entra no período de menopausa, né? E daí o que acontece? Na nossa velhice, tem uma alteração nessa produção de célula. E daí os osteoclastos, que são aqueles que reabsorvem, que tiram a matriz óssea, eles produzem com muita mais intensidade do que os que formam. Então a gente tem a perda óssea, que causa osteopenia e aí pode causar osteoporose e tudo mais. E qual é a importância do exercício nisso tudo? Exercícios de grandes impactos musculoesqueléticos, eles ajudam a formar essa célula que forma o osso. Então a gente combate aí uma perda óssea que é tão importante para a estrutura do nosso corpo em tudo, né? E dentro do idoso a gente trabalha isso, com exercício, trazendo funcionalidade para ele. Então eu não quero que o idoso ele seja um atleta olímpico, não é esta a questão. É ele ter funcionalidade do corpo, porque eu acho que não tem coisa pior de você ser um jovem ativo a vida inteira e chegar na sua idade de velhice e ficar dependente das pessoas. Então, você não conseguir pegar o que você quer, levantar sozinho. Então, são exercícios básicos que a gente traz para trazer fortalecimento numa perna, para ele conseguir levantar de uma cadeira, de um sofá sozinho, conseguir andar sem risco de queda, tomar um banho sem o risco de queda, né? Pegar algo da prateleira sem pedir ajuda para ninguém. Ter qualidade de vida mesmo, que o envelhecer todo mundo está sujeito, a gente não tem como correr. Agora, envelhecer com qualidade é uma opção nossa. Então, quanto antes a gente começar a praticar exercício, a cuidar da nossa saúde, é melhor. Um dos problemas que mais afetam o idoso é exatamente a queda, né? Uhum. Quando o idoso cai e há uma fratura e há uma preocupação enorme quando o idoso cai, você fratura de fêmur, né? Uhum. Olha, fraturou o quadril, né? Quando isso acontece, há uma preocupação médica dos profissionais de saúde, da família, porque isso vai causar, vai ser acamado, vai passar muito tempo ali. Como é que é o trabalho do fisioterapeuta
nesses casos, de ajudar nessa recuperação? Então, no caso de idoso, eu gosto de atender muito a domicílio, né? Que ali ele vai estar no conforto da casa dele, não vai precisar se locomover para até ir numa clínica e tudo mais. E a gente vai trabalhar ali a questão da funcionalidade dele. E antes disso, a gente precisa trabalhar a questão da confiança paciente-fisioterapeuta, para que ele tenha aquela confiança em você. Que o que você está trazendo para ele é para benefício para ele, né? Porque o idoso, ele tende a ter aquele medo, principalmente depois de uma fratura, não só convencer o paciente, mas como a família como um todo, de que você está ali para ajudar e que fica com aqueles cuidados, né, do idoso de se machucar cada vez mais, enfim, e a gente vai estar trazendo essa funcionalidade. Com calma, é uma questão de adequação de exercícios, né? Então, a gente vai levando ele até ele conseguir ter uma caminhada, fortalecendo, com exercícios que fortaleçam quadríceps, isquios tibiais, toda a musculatura da perna, trazendo mobilização. Eu gosto muito de trabalhar com a mobilização primeiro, né? Que é o meu corpo que vai estar agindo sobre o paciente, para depois fazer ele fazer exercícios. Quer dizer, então, esse atendimento que se faz ao idoso, aquele que sofreu um acidente, a queda, em casa, muito diferente do que o que vai na clínica. Porque, na verdade, o cuidado precisa ser o mesmo, porque o que acontece com o processo de envelhecimento é que, muitas vezes, o cérebro, ele dá a ordem para o membro, para o músculo executar, mas ele não executa, né? Então, precisa fazer um encurtamento dessa mensagem, quer dizer, ou um alongamento, para o idoso saber, por exemplo, eu penso que eu posso fazer, né? Pegar a dona Ziza, por exemplo, né? 80 anos, que quer subir na escada para limpar em cima do armário, né? Dona Ziza, minha mãe. Beijo, mãe. Mas com 80 anos ela quer subir numa escada para limpar lá em cima e tal, o que é absolutamente terrível, né? O risco é muito grande. Então, também existe esse trabalho para compreender que não dá para subir na escada, né? Também, o fisioterapeuta também entra assim meio... Imagina o seguinte, você precisa conhecer psicologia, né? Claro, não precisa A se gente formar, tem a disciplina na faculdade. Ter, né? Imagino que tenha que ter, né? Porque quando você lida com saúde, com atendimento de saúde, o profissional também tem que ter dentro dele o seguinte: estou lidando com uma pessoa que está sofrendo, né? Está com dor, que não consegue, no caso do idoso, fazer mais aquilo que ele fazia. Então, como você falou, imagine um jovem superativo, e aí chega num ponto da vida em que ele não consegue mais, né? Então, como é que é também? Tem esse trabalho psicológico também, né? De, olha, seu Zé, Dona Maria, não é assim. Eu gostava muito de uma frase de uma professora na faculdade, que ela falava assim: o profissional da saúde, ele tem que entender que ele está cuidando do amor de alguém. E a partir do momento que você entende isso, você se coloca no lugar que podia ser o seu amor, né? Então, você vai dar uma melhor qualidade no seu atendimento para aquele paciente. Ter a paciência e a conversa é muito importante. A gente tem que ter esse jogo de cintura, sim, com o paciente, não só com o idoso. O idoso muitas vezes é maior, né? Para ele entender que as limitações não são mais do mesmo jeito como ele era jovem, enfim. Mas dentro de uma fisioterapia a gente trabalha muito com isso. O emocional, ele envolve muito e está extremamente envolvido na questão da dor do paciente. Tem muitos pacientes que têm aí dores crônicas que já estão acostumados com aquela dor. Eles já se colocaram sem perceber numa zona de vitimismo, e mesmo que eles falam que queiram, eles não querem, eles já estão acostumados ali. Tá a vítima, a sentir aquela dor, ele já tá acostumado. Então, aí cabe a gente vai fazer a nossa parte, lógico que tem que ter a conversa, ter o jogo de cintura, o máximo que nós conseguimos ali, mas a partir do momento que não vai mais, a gente tem que saber encaminhar esses pacientes para psicólogo, e daí conversar também é muito difícil, viu? Que tal você fazer uma sessão de psicologia, que muitos pacientes não entendem isso, mas saber que daí já não tá mais no nosso quesito. Então, ir até o ponto que dá e encaminhar esse paciente para ajudar a ter um tratamento multidisciplinar, que sozinho ali, muitas vezes a gente não consegue, que está tão enraizado que a gente tem até uma disciplina na faculdade, mas a gente não é psicólogo, né? Então, precisa estar tendo um encaminhamento para ajudar a gente ali. Eu
Tem um médico que me acompanhava no tratamento, e ele dizia para mim o seguinte: olha, se depois de um ano de tratamento não resolver comigo, é melhor você arrumar outro médico, porque não está dando certo, nós não estamos conseguindo nos ajustar. Então, você provavelmente está perdendo seu tempo e eu estou perdendo o meu, porque se não resolver, então você precisa procurar um outro médico. Então, imagina no seu caso, não resolveu, está tendo muita dificuldade de fazer, o paciente resiste muito, né? Claro, é um momento, então, você precisa eu não posso te ajudar se você não se ajudar, né? Se você não topar, não assimilar, não vir por isso. Essa coisa do emocional, né? Dele compreender que ele precisa fazer. Mas tocou numa coisa interessante. Tia Giovana, você tá um bom papo aí. Se eu for lá na sua consulta, você dá chocolate pra mim? Pode deixar que vai ter. Você faz um chocolate pra mim? Pode deixar que vai ter um chocolate separado pra você se você for lá. Muito obrigado, tia Giovana. E é o seguinte, quando a gente toca na questão, por exemplo, desse atendimento, eu chego lá e falo, olha, tá uma dor aqui e tal. Como é que é? A gente vai conversar, você vai me analisar, vai fazer uma anamnese comigo, vai perguntar o que você faz, tem alguma doença pré-existente, como é que é esse seu trabalho antes da gente partir começar o tratamento? A avaliação ela é extremamente importante, acho que metade do tratamento ali já está na avaliação. Então, você saber avaliar o paciente de uma maneira adequada, com eficácia, você já está garantindo um prognóstico bom aí para o seu tratamento. Então, quando o paciente chega, eu gosto muito de conversar com ele, né? Então, eu tenho um relatório de anamnese, onde eu vou querer saber quando começou aquela patologia, aquele desconforto, se ele tem noção mais ou menos de uma data, se houve trauma antes, uma queda, aí começou a dor, enfim. Saber um pouco do histórico do cotidiano desse paciente, como que é a vida dele, o que ele faz, para conseguir entender se a postura dele diante do dia a dia não está interferindo também naquele desconforto que ele está sentindo. E daí, a partir do relato do paciente, que a gente chama de história de moléstia pregressa e atual, né? Aí eu vou fazer os testes, eu vou tocar no paciente, fazer a palpação para ver se não tem uma questão de musculatura envolvida. Aí nos testes a gente vai descartando as possibilidades. Tá sentindo desconforto aqui? Não tá. Deu positivo, deu negativo. Para depois de tudo isso, eu conseguir fazer um tratamento adequado e específico para ele. É por isso que eu gosto da questão da fisioterapia individualizada, né? Muito bem, se a gente fosse continuar por aqui, 1 hora só não ia dar não, porque tem muito assunto para conversar. É importante que a gente falou aqui, desmistificar essa coisa que fisioterapia é só para reabilitação, é só quando eu passo por uma cirurgia, é só para recuperar o movimento, porque eu engessei o braço, porque eu engessei a perna. Mas é muito interessante, né? É muito amplo, é um assunto que tem muitas variáveis. Doutora Giovana, a gente está chegando aqui ao final, então, primeiro, novamente agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, nosso podcast, falando um pouco dessa sua profissão, e dizer à senhora o seguinte, os seus contatos, quem quiser procurar, conversar e saber mais, e precisar dos seus serviços, naturalmente, né? Então, deixa aí os seus contatos, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, as páginas das redes sociais, fique à vontade. Então, eu tenho um Instagram profissional, né? Onde lá eu procuro estar postando sempre vídeos que tragam conteúdos que sejam relevantes para o cotidiano, porque não adianta também trazer conteúdos que sejam muito complexos, que o pessoal não vai conseguir usar no dia a dia, né? Então, eu procuro sempre estar trazendo informações novas, que seja relevante. Então, caso alguém aí se interesse em me acompanhar mais, @doutora.giovana_de com 2 As. E caso se interesse também em fazer uma avaliação comigo, fazer uma consulta, é só me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer em atender. Muito bem.
Então, nós estamos encerrando o Assim Podcast de hoje. Hoje é 16 de outubro de 2024. E, claro, você vai ficar disponível aí no YouTube, do Estúdio Digital TV. A gente também está criando um canal aí do Assim Podcast, um canal de cortes e um canal para você também poder acessar em outras plataformas. Muito obrigado por você ter ficado, obrigado pessoal que participou aí, fazendo algumas perguntas. Se tiver pergunta, pode mandar pergunta para a doutora Giovana, aí não tem problema nenhum. Ela vai respondendo naturalmente, né? E aí você tira as suas dúvidas. Eu sei que ficaram várias, mas em uma hora a gente não consegue esclarecer todas. Ah, tia Giovana, então eu posso ir lá? Você me dá um chocolate? Pode ir que o seu chocolate vai estar reservado. Ah, muito obrigada, tia Giovana. Tchau, mascotinho. Tchau. Até depois. E vai devagar com o tsunami, hein? Ah, tá bom. Tá bom. Emerson, obrigado, viu, Emerson? Ali sempre nos trabalhos, doutora Giovana, o Júlio, o marido dela que está aqui também, prestigiando. Agradecer ao Antônio Atier, o nosso produtor. E nós voltamos com mais um Assim Podcast, trazendo aí os assuntos interessantes. Se você quiser dar uma sugestão, pode mandar aqui também na sugestão. Eu queria ouvir sobre determinado assunto. Aí a gente vai avaliar e convidar as pessoas para falar sobre esses assuntos importantes, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.